Ao vivo, sejam todos bem-vindos a mais uma live nessas semanas que eu, professor Bruno Zampieri e a editora Foco estamos promovendo aqui para ampliação do conhecimento relativo a bens digitais. Na live de hoje eu vou convidar o meu amigo Léo da Foco exatamente para tiveram aspectos bem teóricos. Nas lives dessa semana, nós vamos conversar sobre aspectos práticos da vivência do direito sobre bens digitais. Boa tarde, Leonardo. Como você está? Fala, Bruninho. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Que bom, que bom. Ô, Léo, eu estava explicando ao pessoal que as lives de semana passada, elas tiveram aquele cunho mais teórico Sim. para a gente entender a teoria geral, vamos colocar assim, dos bens digitais. Nas lives dessa semana, que serão duas, mais uma aula especial que eu convido a todos a participarem, eu vou divulgar o link para inscrição nos meus stories, fiquem atentos. Nós vamos trabalhar aspectos e vieses mais práticos dos bens digitais. Como é que os bens digitais podem sim transformar a sua advocacia, especialmente aqueles que militam no direito privado, no direito do consumidor, no direito empresarial, no direito familiarista, no direito sucessório, no direito contratual, nos direitos das coisas, ou seja, tem muito tópico interessante para a gente falar hoje, não é isso, Leonardo? Exatamente, Bruno. E quando a gente estava batendo papo aqui sobre a definição da temática, a minha preocupação era justamente essa. Bruno, vamos tangibilizar essa galera nova que está chegando aí, como é que ganha dinheiro? Eu quero é dinheiro. A galera da antiguidade aí que está nos escritórios, não vou mexer com bens digitais, não, meu amigo. É tudo bem digital. E aí eu já abro com a primeira pergunta que a gente preparou aqui. Se os bens digitais são considerados bens jurídicos, é certo dizer, Bruno, que eles podem ser objeto de um grande número de negócios jurídicos? Sem dúvida, Léo. Quando a gente estuda a teoria geral do direito, aquilo que hoje muita gente despreza, né? Isso não é importante, matéria de primeiro, segundo período, tá lá. Aí depois não consegue construir tese, não consegue argumentar, não consegue se diferenciar em nada, porque a base é fraca. Quando a base é fraca, o prédio cai. Eu falo isso há muito tempo. Quando a base é fraca, a tragédia é anunciada. Uma hora você vai precisar da base, e se a base não existe, ela vai te deixar na mão sem a menor sombra de dúvidas. Então, quando a gente vai na teoria geral do direito, Léo, a gente aprende que direito subjetivo é aquilo que eu posso ser titular. Ou seja, eu posso manifestar vontade, se eu quiser, é uma faculdade, não é um dever, e eu, ao escolher manifestar a minha vontade, eu posso me tornar titular de bens jurídicos. Então, eu quero ser titular dessa bola aqui, ó, de futebol americano que eu comprei na minha última viagem. Eu manifesto vontade, adquiro esse bem e me torno, então, titular, proprietário desse bem. Então, eu tive uma pessoa contratando enquanto compradora, uma pessoa contratando enquanto vendedora e um objeto estabelecido entre elas. Então, todo direito subjetivo é feito de sujeitos que manifestam vontade, buscando perseguir um interesse próprio, e essa manifestação de vontade ela vai recair sobre um determinado objeto. Então, é disso que a gente está tratando. Será que eu e você, Léo, poderemos hoje contratar, celebrar negócios jurídicos, fazer um testamento, colocar, de repente, no nosso pacto antinupcial, se nós formos casar? Será que eu posso colocar as disposições relativas a bens digitais? Essa é a grande sacada que muito advogado ainda não está enxergando. Quando a gente celebra negócios jurídicos hoje, quando nós decidimos fazer um testamento, quando nós resolvermos viver em união estável ou celebrar casamento e fizermos ali alguma disposição relativa àqueles nossos bens digitais, nós temos que sempre pensar que se eu estou deixando o bem digital para trás, eu estou deixando dinheiro na mesa e eu não estou resolvendo o problema dos meus clientes de maneira adequada. Então, a resposta à sua pergunta é clara, Léo. Bens digitais, hoje, cada vez mais, estão sendo, sim, objeto de um sem número de negócios jurídicos, ok? Nós precisamos colocar isso no nosso radar, porque imagina amanhã, você advoga com direito de família. Uma pessoa te procura e ela se identifica como um influencer, que é uma profissão que está bombando. Quantos e aí? influencers o Brasil tem, Bruno?
Exatamente. Eu falei de 10 a 20 milhões, são expectativas de hoje, pessoas tentando viver como influencer. Tentando viver como influencer. Isso é uma loucura. Um número muito louco, né? E aí, Léo, eu te pergunto, chegou uma pessoa lá e você pergunta, você trabalha com o quê? Ah, eu tenho um canal no YouTube. Ah, eu tenho um canal grande aqui, um perfil grande no Instagram. Ah, eu sou um TikToker. E eu quero aqui fazer um pacto antijudicial porque eu vou me casar. A maioria dos advogados está ignorando a inserção dessa titularidade de bens digitais nos pactos antijudiciais. E aí, mesma coisa, vai divorciar 3 anos depois. Aquele canal virou a principal forma de sustento de um dos nubentes. Como é que você vai fazer para colocar uma eventual partilha daquele bem digital? Ou seja, o formal de partilha, ele está abarcando bens digitais ou eles estão sendo ficados de fora? Será que é reclamar que isso foi um bem sonegado e vai sobre partilha daquele patrimônio? Será que a gente vai poder pensar, Léo, em divisão de frutos oriundos de bens digitais? Será que hoje tem muito marido ou esposa sonegando bens através de bens digitais que tem uma titularidade mais difusa? Como a gente falou, são bens imateriais. Então, Léo, vamos supor que eu vou me divorciar da Ju. E aí, cara, eu resolvo pegar o dinheiro que eu tenho guardado em corretora, em banco, e transformo todo ele em Bitcoin, um ativo digital. E aí, cara, eu transformo aquele ativo digital e pego lá as senhas de token e etc. Só eu tenho acesso àquilo. Aí eu chego para você, que é meu irmão, meu compadre, meu parceiro, ô, Léo, guarda esse estoque na sua casa. Você por quê? Daqui a um ano eu te explico. Olha o meu planejamento. Que as pessoas imaginam o divórcio como aquele ato assim, né? Como aquele ato passional. Vamos me divorciar hoje! Acordei hoje e vou querer me divorciar. E a galera não percebe que muitas das vezes é um processo, né? O divórcio, o rompimento de uma entidade familiar, é difícil ele acontecer do dia para a noite. Normalmente ele é um processo. Então, imagina, Léo, eu chego para você e coloco aqueles bens lá. E na hora de fazer o divórcio, a minha consorte vai lá, cadê o patrimônio que você tinha no banco? Ah, não. Esse dinheiro eu estou pagando minhas contas, porque eu estou ganhando muito menos do que eu ganhava no passado, e esse dinheiro eu fui sacando ao longo do tempo. E aí, você está preparado para esse cenário, advogado, de simulações, envolver negócios jurídicos simulados, investimentos em criptoativos, para sonegar patrimônio que vai prejudicar a sua cliente ou o seu cliente? Então ele chega lá e fala assim, ó, eu estou desconfiado, porque eu vi lá umas senhas anotadas no papel, eu estou desconfiado que ele está investindo aí em criptoativos, que eu digitei essa senha lá no Google e pareceu senha de quem investe em criptoativo. E aí, doutor, o que a gente vai fazer? Então, Léo, a pergunta que se coloca aqui, ela é de ordem eminentemente prática, amigo. Como é que nós vamos tratar essas questões ligadas a um universo muitas vezes intangível, imaterial, online, e que vai, cada vez mais, eu insisto, compreender o patrimônio de muita gente. Hoje, muita gente, mas muita gente, investe em Bitcoin. Ontem eu estava aqui com o Pedro é o filho do Carlinhos, nosso amigo. Eles vieram para Belo Horizonte ver o Vasco perder para o Galo. Achei bem legal. São vascaínos. E a gente foi tomar café da manhã junto. E aí o Pedro, ele formou em economia na FGV e está trabalhando em fundos de investimento. E a gente batendo aquele papo ali, né? O moleque é antenadaço, tal, super jovem, super cabeça aberta. É bom conversar com essa turma, né, Léo? E ele falando, Bruno, cara, todos meus amigos hoje têm um pedacinho de dinheiro em criptoativo, cara. Todo mundo tem. Não é o patrimônio inteiro, mas um pedaço tá lá, sabe? E tem advogado que está achando que patrimônio ainda hoje é fazenda, é empresa, é dinheiro no banco. Não estou falando que isso não é patrimônio, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que a gente precisa abrir a cabeça para o novo mundo que já chegou. Então, Léo, sem dúvida alguma, bens digitais estão, sim, hoje, sendo objeto de um sem número de negócios jurídicos que já estão sendo praticados, e o advogado que não souber essa realidade vai ficar cada vez mais para trás
não vai conseguir apoiar corretamente os seus clientes, não vai conseguir resolver os dilemas do mundo moderno. Bruno, duas reflexões rápidas. Não é só o advogado, cara. O defensor público que está ali atuando numa causa como essa precisa saber. O promotor de justiça ele tem que estar antenado no que pode, no que não pode e para onde que esse dinheiro pode estar indo. Magistrado, na hora de decidir, cara, quantidade de ação que pode dar errado porque o magistrado não tem a cabeça ligada nos bens digitais. Você, esse é um essencial para essa turma toda, sabe, conhecer e dominar bens digitais, cara. Eu acho que e agora, o ponto de partida é nosso papel da academia. A gente está lançando a 3ª edição do Bens Digitais, que eu tenho certeza que vai ser a mais bem sucedida de todas, pela quantidade de temas que eu consegui abarcar nessa nova edição. Estou muito feliz por isso. E, cara, o que eu estou vendo? Analisando, eu fiz uma análise, Léo, de mais de 50 julgados do Brasil que trabalharam bens digitais. Então, a edição nova do Bens Digitais, do livro, ela vai vir com mais de 50 julgados que eu colacionei para a gente entender. E eu vou fazer isso agora, Léo, em toda edição, para a gente ver uma linha evolutiva, de edição para edição, como é que a coisa vai mudando. Mas é inacreditável, Léo, como o Poder Judiciário brasileiro é conservador, em parte retrógrado, e vou além, desatualizado. É o que você falou. Os caras, eles estão tratando novas realidades a partir de velhos paradigmas. Ou seja, vai dar merda. Não tem como você encarar novas realidades partindo de paradigmas absolutamente ultrapassados. A maioria esmagadora dos julgados que eu pude analisar sequer cita que aquilo que eles estão abordando são bens digitais. Se você não sabe qual é a natureza jurídica do objeto da lide, é claro que você tem grandes chances de não conseguir resolver aquela lide de forma adequada. Assim, então, se a gente não vai ver a maioria dos desembargadores do Brasil já em final de carreira, já mais idosos, preocupados, a maioria não está preocupada em se atualizar disso, nós temos que fazer como eu fiz ano passado. Eu fui para Sergipe, a convite da Escola da Magistratura, lá, a Escola Judicial, a EJUSE, que é uma escola supermente aberta, e a Escola Judicial de Sergipe me convidou para dar um curso para os servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe, que é o menorzinho do Brasil, junto com o Amapá, para atualizar os servidores sobre isso. E eu peguei a decisão do próprio Tribunal de Justiça de Sergipe e falei, gente, olha aqui, eu não sei se algum assessor que fez essa decisão está aqui na sala, eu acho que sim. Mas, galera, vamos refletir. Olha essa decisão. Ela não fala sequer que o que ela está tratando é bem digital. Então, se a premissa ela parte de um ponto... Se a premissa está errada, é claro que a conclusão, dentro de um processo silogístico, dentro de uma lógica argumentativa, a conclusão também pode ser equivocada. Então, Léo, eu estou muito preocupado mesmo da galera estar trabalhando temas que são temas de bens digitais e não estarem encarando aquilo com a devida preocupação a respeito da natureza jurídica do objeto da lide. Cabe a você, juiz, promotor, defensor, advogado, assessor, servidor de tribunal, se atualizar a respeito disso, galera. Vamos olhar com bons olhos para isso. E você falou também, eu vou além, né? Delegados também. Delegados. Hoje, nós temos vários cursos de investigação de criptoativos. O Conselho Nacional do Ministério Público, em 2024, editou uma nova resolução para dar destinação adequada a criptoativos. Então, eu estou numa investigação de crime de colarinho branco, que é o meu tema de trabalho ultimamente. Cara, a galera toda está trabalhando com criptoativos. A lavagem está sendo feita por criptoativos. Então, já foram feitas várias operações da PF em que tokens e etc. foram apreendidos. Como é que a gente liquida isso? Então, o Ministério Público está preocupado, através do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNMP, em dar a destinação adequada a esses ativos apreendidos. Isso é muito legal. Como é que você, advogado criminal, vai lidar com essa realidade? Já pensou nisso? Né? O Bruno, eu estou louco para falar uma coisa que não tem muito a ver com o tema, mas tem tudo ao mesmo tempo, né? Você sabia que tem uma série de... Não uma série. Vamos colocar na prateleira certa. Algumas pessoas
vão para Amsterdã para conhecer os coffee shops e para não deixar nada registrado em cartão de crédito ou outro tipo de cartão hoje que não se paga transferência internacional, né? Estão usando criptoativos para pagar a experiência alucinógena. Olha que doido. É claro, isso aí tem um nome, né? Turismo de direitos. Eu palestrei muito tempo sobre turismo de direitos. É quando a pessoa não sente o seu ordenamento jurídico, um ordenamento que dá as prerrogativas que ela deseja ter para sua vida, ela faz turismo de direitos. Então a gente tem turismo de direito de drogas, a gente tem turismo de direito de aborto, a gente tem turismo de direito de reprodução assistida. O meu país não permite, ali no outro país permite barriga de aluguel, entre aspas, né? E nós temos o quê? Esse turismo de direitos. Ele está cada vez mais comum no mundo globalizado. E, claro, quando a gente fala de fronteiras ou de transnacionalidade, a questão dos criptoativos ela vai ser sempre muito relevante, Léo. Isso aí. Bom, Bruno, mas na atualização do seu livro, você comenta que a Europa está discutindo muito essa questão dos bens digitais serem dados como garantia, né, em contratos. O que a gente pode adiantar um pouco, sem, é claro, exaurir o tema que estará todo contemplado no seu curso que virá por aí? Pois é, Léo, tanto no curso quanto na nova edição do livro eu trabalho essa preocupação europeia. A Europa, ela quis seguir uma mesma linha dos Estados Unidos e do Canadá, que era fazer uma lei uniforme para tratamento dos bens digitais. Tá? Nos Estados Unidos a gente tem a UFADAA, que é Uniform Fiduciary Act for Digital Assets, ou seja, é uma lei que foi feita nos Estados Unidos, copiada igualzinha no Canadá, e depois foi revisada e já aceita em 48 dos 50 estados norte-americanos. Eu falo isso na nova edição do livro, tudo atualizadozinho, que ela contempla os interesses da parte, dos seus herdeiros, de terceiros que podem ser atingidos pelo acesso a um bem digital e também dos provedores. A Europa levou aquilo para lá. Em 2017, a Uniform Law Commission dos Estados Unidos incentivou o European Law Institute, o ELI, para trabalhar isso lá. Mas o que aconteceu? Eu detalho toda essa história no livro. A Europa chegou à conclusão de que ainda não estava maduro o suficiente essa ideia de um microsistema próprio para os bens digitais e deu um passo atrás e achou que a regulamentação tem que ser por temas. E aí a Europa, Léo, começou a discutir como é que nós vamos dar em garantias bens digitais. Ou seja, eu vou no banco, Léo, imagina, eu tenho lá meu patrimônio todo aplicado em Bitcoin. Então eu tenho, sei lá, 20 milhões, é exemplo, tá, gente? Em Bitcoins. E aí, Léo, eu chego no banco, tudo bem, eu quero um empréstimo aqui para eu poder fazer uma obra, né, Léo? Empréstimo para obra, você conhece bem. E aí, eu chego lá e o gerente fala para mim, beleza, mas o nosso banco aqui exige uma garantia. O que você tem para dar em garantia? Eu tenho esse token aqui com essa senha, ó. Coloca ele num cofre aí, que se amanhã eu não pagar, você vai lá e liquida esse valor. Ah, mas aí é muito volátil. O valor daquela criptoativo pode subir, pode descer. Beleza. É só o banco, né, Thaís? É só o banco, ele pediu um valor bem maior do que o crédito que ele está ofertando. Então, ele me empresta 100 mil e pede lá 2 milhões em Bitcoin para garantir aquele empréstimo de 100 mil. Né? Pode ser. Acontece com imóvel. Eu pego lá 500 mil de empréstimo e dou meu imóvel que vale 4 milhões. Tokenização imobiliária, bem mais né? Fácil de pensar que pode ser dado em garantia, né, Bruno? Porque o imóvel tende a valorizar. Ele não está sujeito a uma NFT, como uma NFT está sujeito. Né? Isso. Léo, e mais, né, cara? Todo bem que a gente dá em garantia está sujeito a subir ou diminuir de valor. Risco? Não é verdade? Também o banco é empresário, pô. Qualquer garantia tem esse risco. Então, a Europa hoje está discutindo, no âmbito do European Law Institute, ela está discutindo exatamente como é que a gente vai trazer segurança para o sistema bancário, para que bens digitais possam ser dados em garantia. Olha que louco, né, cara? Porque eles estão vendo como é que o mundo está se transformando, como é que as coisas estão migrando para o digital e eles não querem perder, Léo, liquidez. Isso não é, eu quero isso porque eu sou novidadeiro, moderninho. Não, bicho. É porque eles estão vendo que está vindo uma geração aí, como eu exemplifiquei aqui o caso do Pedro, filho do nosso amigo, uma geração totalmente antenada no digital. E como é que essa galera daqui a 5, 10 anos vai querer comprar casa? Você acha que é dando um lote em garantia? Essa galera nem vai ter lote. Então, como é que os bancos vão fazer o dinheiro circular? Como é que eles vão cobrar juros? Como é que nós vamos ter spread bancário? Ou seja, é uma adaptação da Europa ao novo modelo de mercado imobiliário, ao novo modelo de economia. A economia
É. E no Brasil, não estou discutindo nada disso. Na live passada, nós falamos da comissão encarregada da revisão e atualização do Código Civil. E, infelizmente, a comissão não falou nada sobre se bem digital pode ou não ser objeto de garantias. Eu tive a oportunidade de estudar muito isso agora recentemente, ver todas as diretivas que estão sendo propostas na Europa. Isso está dentro da terceira edição do meu livro, é uma puta tese. Aí, ó, Thaís, você que está assistindo a gente, acabou de defender o mestrado, eu tive na sua banca. Olha a sua tese de doutorado aí, ó. Oferta de bens digitais em garantia. Essa garantia vai ser uma garantia real? Como é que ela vai ser? Vai ser uma garantia pessoal, fidejussória? Então tem muito tema bom dentro de direito civil e dentro de direitos reais e dentro também de bens digitais para a gente poder tratar. Bens digitais, a tese, bens digitais podem ou não ser objeto de garantias. É uma ótima tese que a Europa já está debatendo e, na verdade, é exatamente a tese se bens digitais podem ou não ser objeto jurídico de novos negócios, né, Léo? Só para complementar aqui, né, a sua fala brilhante, se é que eu posso complementar alguma coisa, mas alguns países do Ocidente, né, Rússia, China, eles falam muito em desdolarização do mercado mundial, da economia mundial, para esse mercado de bitcoins e esse mercado de bens digitais. Então, mais do que antenado, você está na vanguarda do que vai acontecer com a economia mundial, cara. Ontem, com a coisa da existência do Biden, né? Eu fiquei assistindo alguns debates e tal. E, assim, uma coisa que ficou latente nos debates que eu vi ontem é a perda de protagonismo norte-americano. Independente se Trump ganhar, qualquer coisa. Os Estados Unidos ele está perdendo cada vez mais o protagonismo. Ele não é mais a potência que ele foi nos anos 60, 70, 80, pós-guerra. E por que a gente vai falar disso? Porque, cara, imagina a Rússia, Léo. A Rússia está fazendo essa merda que ela está fazendo no mundo aí, na minha opinião, e ela está fazendo essa merda já há 2 anos e não quebrou. E ela está sofrendo todas as restrições do sistema bancário. A pergunta é, o que está deixando a Rússia de pé? Será que é só o petróleo e o gás que ela tem? Claro que isso ajuda, óbvio, isso é fundamental. Mas, cara, eu vi uma palestra sobre isso outro dia, eu fiquei assustado. Há um aumento exponencial do consumo de energia elétrica na Rússia, depois que ela entrou em guerra com a Ucrânia. Sim. Aí foram começar a observar o que era fazenda de Bitcoin, cara. Ou seja, a gente tem que mudar. A gente está vendo uma mudança ocorrer na geopolítica mundial. A gente é um país que olha muito para os Estados Unidos por razões históricas, mas econômicas, mas o mundo está mudando e mudando rápido. E se a gente não se adaptar aqui no nosso mundinho do direito, nós estamos ferrados, cara. Verdade. Agora, Bruno, vou para uma questão prática aqui. Você sabe que eu estou querendo ir comprar uma bola dessa em outubro lá, né? Minhas milhas estão meio baixas, né? Você pode doar bens digitais, você pode doar, é de livre disposição, ou dependendo do volume que eu for doar, eu preciso da autorização da Carol ou você da Ju. Como é que funciona? Como é que vai funcionar? Ou como é que está funcionando essa questão de doação, empréstimo? Ô, Léo, não te dou. Eu tenho o Nino aqui, eu tenho que cuidar do futuro dele. Mas, ó, eu te empresto um pouquinho aí. Como é que fica? Como é que tá rolando isso? Cara, essa é uma realidade muito legal. Que a pergunta, que também é tese, né? É se bens digitais podem ser objetos de doação, de compra e venda, de empréstimo, seja como comodato, seja como mútuo. Vamos pensar que esse exemplo que você deu é ótimo. E isso já acontece há muito tempo, Léo. Muito tempo. Muita gente está assistindo a gente que já viu. Ô, cara, eu vou fazer uma viagem internacional, eu estou aqui com poucas milhas, cara, mas vai entrar umas milhas novas aí, eu estou esperando ter pontos em dobro para poder transferir. E, Bruno, você tem 100 mil milhas para me emprestar? Eu falo, Léo, beleza, cara, eu te empresto. Assim, então, beleza, então até o final do ano eu te pago. Não, mas você não vai me pagar 100 mil, você vai me pagar 110, que eu vou te cobrar juros. Quê? Que amizade é essa? Amigos, negócios à parte. Então, será que é possível eu estipular com você um contrato de mútuo de milhas aéreas, onde os próprios juros serão pagos através dessas mesmas milhas aéreas? Uau! E se eu quiser pensar num comodato, Léo? Olha, na época da pandemia, a gente teve aquele caso muito triste nos Estados Unidos de um policial, na verdade eu chamo de criminoso, que se poço de uma pessoa que supostamente teria praticado o delito e matou, o George Floyd. Todo mundo se lembra disso. E aquilo daí foi um levante na época nos Estados Unidos, naquela corrida e na luta, que é uma luta absolutamente legítima
e uma luta a qual nós devemos olhar com bons olhos, inclusive a nossa postura, as posturas nossas no dia a dia, que é o movimento antirracista. Por que eu digo isso? Porque vários personagens públicos, que a gente chama hoje de celebridades, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, eles cederam o perfil deles em redes sociais para que ativistas do movimento negro, ativistas da luta antirracista, pudessem educar a audiência. Cara, eu acho um movimento desse, assim, como professor, como educador, tão maravilhoso e tão, é de um desprendimento tão absoluto. Porque, cara, olha, isso que aconteceu é muito grave. A gente precisa falar mais sobre isso. Será que isso aconteceria com um branco de olhos azuis na mesma condição? São coisas que a gente precisa parar e refletir, sabe, cara? No passado isso era piada. Hoje a gente tem que olhar e falar, caramba, poxa, eu tenho uns privilégios aqui que esse cara não teve. Então, por que eu digo isso? Porque, cara, a gente teve várias personalidades mundiais emprestando o seu bem digital. E esse movimento, na época, me chamou muita atenção, Léo. No Brasil, a gente tinha aquele humorista que faleceu de Covid, o Paulo Gustavo, né? E o Paulo Gustavo, ele chegou para a Djamila Ribeiro, que é uma professora aí de São Paulo, né? Uma ativista do movimento negro no Brasil, e chegou assim, Djamila, toma meu perfil aqui, que na época tinha 13 milhões de pessoas, 13 milhões de seguidores o Paulo Gustavo tinha, e ele chegou para ela e falou assim, Djamila, toma o meu perfil aqui, fica com ele durante um mês e faz posts aí, live, stories, para educar minha audiência sobre a luta antirracista. E a Djamila falou, muito bem, me dá o seu perfil. E ela ficou alimentando o perfil dele. Então você entrava lá no perfil do Paulo Gustavo, quem estava falando um mês ali era a Djamila Ribeiro. Léo, olha que coisa louca, né? Da gente pensar nas novas possibilidades que a gente tem. Então, nesse caso, nós tivemos um comodado. É o seu livro Pequeno Manual Antirracismo, para quem não conhece. Legal esse livro, cara, eu já li. Então, Léo, é muito legal a gente pensar que, olha só, um ator com 13 milhões de seguidores, a Djamila tinha centenas de milhares, nem comparava a audiência de um e de outro. Ele falou, Djamila, eu não estou fazendo post de colaboração, não. Eu estou te dando a minha rede social, emprestando, na verdade, por um mês. Ô, Léo, quando a gente empresta uma coisa e a pessoa é obrigada a restituir, ter um dever de guarda, de zelo e etc., isso é o quê? Isso é comodato. Sim. E se a Djamila tivesse pego a rede do Paulo Gustavo e, ao invés de educar a audiência, como era o acordo entre eles, começasse a vender produtos? Oi, gente, eu sou a professora tal, estou aqui vendendo esse livro, comprem ele, pelo amor de Deus. Aí o Paulo Gustavo, será que ele poderia interromper aquele comodato? Porque houve um desvio de finalidade? Léo, imagina se ao final daquele comodato a Djamila falasse assim para o Paulo Gustavo, eu não vou te devolver, não. Já troquei a senha, perdeu o Playboy. O perfil agora é meu. É meu. Léo, será que caberia uma reintegração de posse? Qual ação você, advogado, faria para uma subtração de perfil? É um mero direito de acesso? Nossa senhora, hein? Complicado. Será que teria uma demanda indenizatória contra quem praticou esse esbulho de bem digital? Esbulho de bem digital. Olha quantas coisas, cara. Né? Então a gente falou aqui de doação, falamos de empréstimo, pode falar de compra e venda? Olha, outro dia um perfil aqui que tem 900 mil seguidores me procurou perguntando se eu ou o Supremo não tínhamos interesse de comprar o perfil. E é um perfil da área jurídica, de 900 mil seguidores. O administrador perguntou, você não quer comprar? Não é comprar seguidor, não. Comprar o perfil. Perfil. Do nome, ao invés do XXXX, o nome lá do perfil, você coloca aí, cara, Jean-Pierre Bruno. Quer ou não? Interessante. Curiosidade, não tem quanto que ele estava vendendo. Ele pediu 200 mil reais. Não é ruim, hein? Se você for pensar. Mas será que é a audiência que eu quero? Qual é a quebra depois dessa compra? Por quanto tempo ele vai ficar vinculado à tua ideia também? Então, sim, mas está acontecendo, viu? Tem gente que você olha, o cara tinha 10 mil seguidores, agora está com 300 mil. Caramba, que conteúdo esse cara produziu que viralizou e ele gerou? É porque a galera não está enxergando os bens digitais como devem ser enxergados, sabe, Léo? Então está tendo muita compra e venda de bem digital. Não tem compra e venda de milha ainda hoje no Brasil, é compra e venda de bem digital. Tá compra e venda de perfil? Está tendo compra e venda de perfil. Então, está acontecendo. Compra e venda, doação,
comodato, mútuo. Nós temos que falar. Bruno, nesse sentido, para os processualistas de plantão, para aqueles que amam uma execução, uma boa execução, e a penhora, hein? Está rolando? Já viu algum bem digital sendo penhorado? Sim, Léo. Quando a gente tem falado de penhora hoje, tem surgido dois movimentos que advogados processualistas, especialmente advogados de credores, Sim, estão promovendo a tentativa de penhorar bens do devedor. O primeiro movimento muito evidente que a gente está tendo no Brasil é a penhora de milhas aéreas, como a gente já comentou em lives passadas. Esse é um movimento que está surgindo bem forte, bem grande. Então, eu tenho julgados do TRF da 2ª Região, da 4ª, de TRTs da 2ª, da 18ª, do TJ do Paraná, do TJ de São Paulo, do TJDFT, do TJ de Sergipe, do TJ de Minas Gerais. Nós estamos tendo muitos julgados sobre a possibilidade ou não de penhora de bens digitais, especialmente de milhas aéreas, como eu acabei de falar. Tá? Eu posso dizer que hoje, e eu trago esses julgados na nova edição do livro, tá, Léo? Eu trouxe lá todos eles no capítulo 9 agora do livro, só julgados, só casuística. A maioria deles, eu colocaria de 70%, 80%, não está permitindo esta penhora. caramba. Tá bom? Eles até falam assim, ó, eu sei que milhas aéreas têm expressão econômica, mas não tem uma legislação que regula isso. Eu sei que milhas aéreas têm um caráter econômico envolvido, mas nós não temos hoje, à disposição desse juízo, um mecanismo seguro para que a gente possa promover a expropriação desse patrimônio. Ou seja, para a gente possa fazer o leilão, a asta pública desse patrimônio. Né? Ou seja, como não tem como a gente fazer uma asta pública, essa penhora ela não tem como ser feita. E outros juízes já mais audazes falam, não, peraí, isso é patrimônio. Se o cara está convertendo o patrimônio dele para milhas aéreas, e hoje a gente consegue comprar milha aérea e aumentar o nosso patrimônio, a gente tem aqui nesse juízo que conceder ao credor essa pretensão executória, facilitar, dar efetividade a essa pretensão executória. Então, Léo, o que eu queria deixar claro é que nós estamos tendo decisões em ambos os sentidos. Algumas que admitem essa penhora, outras que não admitem essa penhora, e isso está tudo no nosso livro e vai estar no nosso curso também. Mas está dividido, não tem ainda uma posição absolutamente dominante, está meio rachado, uma tendência um pouco maior, como eu disse, para não se permitir essa penhora, mas eu acredito que os tribunais devem inovar e trazer leiloeiros públicos que consigam fazer esse leilão. Imagina amanhã, Léo, você quer viajar, como você falou que quer viajar, você vai num site de leiloeiro que tem convênio com os tribunais e arremata, ó, tá tudo aqui, ó. Eu comprei 100 milhas, 200 3 mil reais. reais, ó, vale a pena para mim, com 200 mil milhas eu emito 2 passagens, eu pago 5 mil, então vai sair cada passagem aqui 2.500, tá valendo a pena, fazendo uma comparação com o preço da passagem no período que eu quero voar. Isso, cara, tem que ser... Velho, o caminho é esse, galera, não adianta lutar contra o futuro, não. O futuro chega, de qualquer jeito. Bruno, você gosta de assistir Black Mirror? Já assisti outros episódios, gosto bastante. Interessante, né? Mas o que me interessa mesmo perguntar aqui é o seguinte, eu te colocar a turma para refletir, né? Recentemente, diria 1 ano e meio, 2, um grande magazine teve um problema financeiro, né? Ainda sob análise judicial. Esse magazine, essa empresa, ela tem 13,5 milhões de seguidores só no Instagram, né? Porra, imagina a penhora disso, cara. Pois é, vai piorar, quem vai arrematar, né? Um perfil de 13 milhões e meio. A grande questão que vai se colocar aqui também, Léo, é para peritos. Sim. Até que perícia judicial tem que começar a colocar no seu radar o estudo dos bens digitais também. Por quê? Amanhã ou depois, algum juízo vai lhe convocar enquanto perito para que você possa avaliar, em termos financeiros, o valor de determinados bens digitais. Então, alô, peritos, vocês precisam conhecer também a realidade dos bens digitais e ter, claro, uma consolidação teórica a respeito desses bens. Ô, Bruno, vai surgir uma nova profissão, tenho certeza, porque o cara vai olhar um perfil de 13,5, conhecendo o nosso marketing como a gente conhece. Não, mas a galera tá pouco engajada, interagiu pouco, vídeos foram... Caramba, velho, profissão nova. E aí ele pode olhar, por exemplo, se tiver um caráter muito personalíssimo, o valor cai.
Se tiver um caráter mais genérico, Genérico. por quê? Porque se eu falo do meu perfil, Bruno Zampieri, tá, alguém arremata ele. Ah, mas e aí, velho? O que vai fazer? É Bruno Zampieri. Mas se for de um grande magazine, pode ser um outro grande magazine que vai lá e arremata e pega aquela audiência e começa a vender ela. Então aí também vai entrar outro dado nessa equação, que é exatamente um caráter personalíssimo ou não. Como as empresas hoje já têm, né, Léo? Se a minha empresa chama Bruno Zampieri S.A. e eu quero vendê-la, quem for comprar vai falar, beleza, Bruno, mas eu só compro se você ficar vinculado 10 anos aqui nela. 10 anos um post aí, amiguinho. Porque senão não faz sentido nenhum eu arrematar Bruno Zampieri S.A. Entenderam a ideia? Então isso já existe no mercado e a gente só está transplantando para o ambiente digital, né, cara? É isso aí. Muito bom, meu amigo. Nos vemos de novo na quarta-feira, às 8 da manhã, em ponto. Quarta-feira, 8 da manhã, estaremos juntos. Quem está gostando, acompanhe. Se você conhece alguém que está precisando de uma área nova no direito, essa é a oportunidade. Se você quer expandir os seus horizontes, aproveitando a clientela que você já tem, tá aí a dica. Então, nos vemos na quarta-feira, dia 24, às 8 da manhã, para continuar esse papo maravilhoso aqui com o professor, autor e delegado de Polícia Federal, Bruno Zampieri. Valeu, Bruno! Obrigado, Léo, por mais essa. A gente se vê na quarta-feira, 8 da manhã. Tem mais conteúdo gratuito sobre bens digitais. Até lá, turma. Valeu, Léo. Valeu. Valeu, Euler, Jussânia, Mari, todo mundo que está aí, Thaís. Obrigado pela audiência. Pô, valeu, turma. Obrigado.